Olá, está terminando uma semana difícil e a próxima talvez seja mais difícil, né? Pelo que a gente vê aí, autoridades falando a respeito, autoridades médicas principalmente, autoridades especializadas em surtos, em epidemias e em infectologia. Mas, enfim, eu vou ler para vocês agora o meu artigo desta semana que os jornais publicaram, 38 jornais publicaram, né, e com os comentários nas entrelinhas. O nome do artigo é A Saúva e o Brasil. Há 200 anos, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire, que percorreu o Brasil por 6 anos, advertiu: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Nesses tempos de recolhimento que nos fazem pensar, a advertência continua atual. A formiga já está sob controle, mas há muitas saúvas que insistem em acabar com o país. Ainda que depois da devastação, nada mais tenham para se sustentar. Entre elas está a saúva do masoquismo. Não precisamos sofrer para pagarmos nossos pecados e ganhar a vida eterna. Se ficarmos à mercê dos arautos do medo, seremos presa dessa saúva. Intimida e reina. Esse masoquismo, essa saúva, essa coisa de afundar o Brasil, eu chamo de síndrome do escorpião. Aquele escorpião que pegou carona no sapo para atravessar o rio e lá no meio do rio ferrou o sapo e o sapo disse: por que você fez isso? Vamos os dois morrer. E o escorpião responde: é da minha natureza, eu não posso fazer nada. Parece que é da natureza dessas pessoas, vão afundar juntos. Todo mundo vai afundar se o barco afundar. Mas é uma espécie de raiva por algum motivo. Nessa virose, aplaudimos enterros e corruptos e ignoramos heróis. Amir Klink atravessou o Atlântico Sul sozinho, remando, da Namíbia à Bahia, e não lhe caiu um único pedaço de papel picado nas grandes avenidas do Brasil. A professora Eley Batista deu a vida salvando 25 crianças na creche de Janaúba, há 2 anos, mas é uma desconhecida da maioria das escolas brasileiras. Entregamos os impostos gerados pelo nosso trabalho aos que saqueavam nossas estatais e serviços públicos e não apenas ficamos calados, como os reelegemos. Agora o herói é o coronavírus. O Brasil está posto de joelhos diante dele. Virose, neurose, psicose são apenas rimas e não são a solução. Estão sendo cautelosos os economistas que preveem uma profunda recessão se continuarmos assim. Na verdade, o que estamos semeando chama-se depressão. Sem produção, não há arrecadação para custear a saúde e pagar o funcionalismo. Sem produção, não se pagam impostos, nem credores, nem empregados. Sem caixa, companhias aéreas não pagam combustível e não decolam. Sem dinheiro não se come. E dinheiro não cai do céu, nem vem de graça, como o vírus. Municípios com 0 coronavírus foram paralisados por prefeitos com neurose agravada pela proximidade da eleição municipal. Não há soluções simples. A Itália pôs todos em casa e os jovens levaram o vírus para os idosos acamados em domicílio. É preciso proteger os de saúde já debilitada e considerar que o Brasil é um país continente. O que é preciso fazer em São Paulo não será preciso no Pará.
Eu abro um parênteses para dizer que eu escrevi isso na segunda-feira de manhã. Não foi muito antes de pronunciamento de presidente, de bate-boca com o governador, foi muito antes disso. Esse texto não tem a influência do que aconteceu depois, do que saiu da boca dos políticos, né, de segunda-feira, no fim da tarde em diante. O que é preciso fazer, onde houver um único caso, não será necessário em lugar sem registro algum do vírus. É diferente. Onde há suspeita, onde há sintoma, onde há doentes, onde há idosos, é uma forma. Onde há uma grande maioria de gente saudável, é de outra maneira. Quase 30% da população da Itália são de idosos. A nossa maioria é de 85% de não idosos. Europeus ainda fumam muito. Nós estamos entre os países com menos fumante, com menos gente de risco. Eu conheço algumas pessoas fumantes que já estão com problema de enfisema. Qualquer gripe é altíssimo risco para essas pessoas. Já pessoas idosas, eu vi um idoso correndo, acho que foi em Fortaleza, correndo na rua, foi entrevistado e ele perguntou, mas qual é o problema de eu estar correndo aqui? Ele tem a minha idade, estava correndo na rua, não tinha ninguém passando vírus para ele, não tinha ninguém atravancando-se com ele. E é esse o raciocínio, né, suponho. Então, é preciso a cada dia avaliar a atividade do vírus e a atividade econômica e dar a ambos a dose certa para preservar os brasileiros. De Brasília, Alexandre Garcia.